easy to play with an intensity that they are unwilling to match. Anybody touch the ball, they get knocked out today. This is where we take our respect. I'm being got to know. Bem-vindos ao podcast NFL Hoje. Meu nome é Gabriel Martins e eu estou aqui com o Frederico Maritan. Tudo bem, Fred? Tudo bem, sim, Gabriel. Vamos para mais um podcast NFL, que temos muitos assuntos para discutir, muitas notícias, muita polêmica até, e vamos que vamos, porque esse domingo já tem um primeiro jogo da pré-temporada, e desse domingo até o último domingo, até o primeiro domingo, quer dizer, de fevereiro, teremos todos eles, pelo menos algum jogo de NFL, e essa espera longa vai se encerrar e já me deixa muito animado, porque tem muita coisa boa que vai acontecer nesse ano na NFL. Só voltando rapidamente ao último podcast, a gente falou sobre Fantasy Football. Eu falei algumas vezes do Arian Foster, mas nós gravamos antes de sair a notícia da lesão dele. Então apaguem tudo que eu falei sobre draftar ele. Eu acho que só vale a pena draftar se você estiver numa liga que é 12 times ou mais e lá pro final. Só não dá pra apagar que eu draftei ele numa liga minha, que eu já jogo há alguns anos, mas tudo bem. Fred, a gente tem muita notícia hoje e temos um debate importante aí na segunda metade do programa, não é? Sim, temos sim, um debate muito importante, muito difícil de fazer, que é uma discussão que eu e o Gabriel, a gente estava conversando, de fazer um top 5 dos melhores wide receivers da liga. Bom, semana passada, para quem escutou, a gente fez o debate sobre os 5 melhores running backs. Agora, essa semana, a gente vai tentar fazer uma lista com 5 nomes dos melhores da posição. E temos ainda muitas notícias, muita coisa ainda importante que está acontecendo na liga, e temos muita coisa ainda para falar nesse programa. A gente vai ter o debate hoje dos 5 melhores wide receivers da NFL. E não é uma lista muito fácil de fazer, porque a gente tem muitos nomes bons hoje em dia. Mas antes, vamos para o giro de notícias. Tom Brady afirma em e-mail ainda ter 7 ou 8 anos de carreira e que Peyton Manning tem apenas mais 2 anos. Earl Thomas é aprovado nos testes físicos e está fora da lista de lesionados. Arian Foster passa por cirurgia e deve perder no mínimo metade da temporada. Muitas coisas aí pra gente falar, tem uma semana agitada, mas vamos começar com essa história aí do e-mail que vazou do Tom Brady. O juiz do caso Deflategate tornou público o processo da associação dos jogadores. Com isso, alguns e-mails pessoais de Tom Brady foram divulgados. Em um deles, o quarterback é questionado por um amigo sobre quem seria melhor, ele ou Peyton Manning. O jogador dos Patriots afirmou que ele ainda tem 7 ou 8 anos a mais de carreira pela frente, enquanto o camisa 18 apenas mais 2, e isso resolveria a questão. No caso do Deflategate, acho que foi até engraçado que o Tom Brady, uma das alegações dele para não entregar o celular foi de que ele queria preservar a privacidade dele, mas o juiz acabou divulgando todo o caso com alguns e-mails pessoais do Tom Brady. Tem alguns e-mails que ele fala sobre coisas banais até, de compra de roupa, tampa para a piscina dele. Mas o engraçado foi esse e-mail com um amigo dele falando sobre esse debate, né? Que acho que todo mundo que acompanha a NFL tem uma opinião, gosta de debater sobre quem é melhor, Peyton Manning ou Tom Brady. E pega um pouco mal, né? Porque o Tom Brady e o Peyton Manning, eles sempre tiveram uma rivalidade, mas acho que sempre foi bem amigável. E agora ele falar que ele tem mais 7 ou 8 anos de carreira, enquanto o Peyton teria apenas 2, eu acho até que o Peyton não tenha 2 anos de carreira, talvez esse seja, é bem provável que esse seja o último ano de carreira dele. Dizer que isso resolve a questão, eu acho que deixa o Tom Brady no mínimo numa saia justa com o Peyton Manning, eles que parecem ter um bom relacionamento, acho que a rivalidade entre os dois é bem amigável. Pois é, exatamente, nas entrevistas dos dois, antes dos confrontos dele, que toda temporada tem, eles são muito cortês, né? Não tem provocação, sempre elogio de um lado, elogio do outro. Aí, a partir do ponto que um juiz divulga um e-mail como desse conteúdo, acho que fica até um pouco mal pro Tom Brady, né? Porque fala tão bem nas entrevistas, nas coletivas, aí provoca desse jeito, sabe? Fica até estranho, né? Nós que somos fãs da NFL,
a gente fica até assim, meio decepcionado. Pô, mas por que falar isso? Por que já não fala a verdade de uma vez? Aí fica agora mais uma polêmica agora no currículo dele. Mas eu achei até que talvez ele não tenha falado com más intenções, acho que era uma conversa pessoal entre eles, mas eu espero que ele já tenha pego o telefone, ligado pro Peyton para esclarecer, porque eu acho que esses últimos 15 anos, eu acho, 14 anos, não sei se tem nenhuma outra disputa entre dois quarterbacks em tão alto nível como eles dois tiveram ao longo das carreiras deles todas. Seria uma pena os dois um e-mail assim atrapalhar essa relação. Mas rapidamente, Fred, porque eu acho que a gente poderia fazer um podcast inteiro sobre isso. Com Quem certeza. você prefere? Peyton Manning ou Tom Brady? Eu prefiro Brady. Bom, olha, ó, cara, essa é a maior discussão desde que eu acompanho a NFL de todos, quem é melhor dos dois. Bom, até o Super Bowl desse ano eu era defensor do Peyton Manning, que eu acho que tem individualmente, os números, individualmente, sabe? Sem contar as vitórias em playoffs, sem contar os títulos do Super Bowl, o Peyton acho que até tem uns números melhores, porque já jogou, tem acho que se eu não me engano, 2 anos a mais de carreira, né? Porque o Tom Brady foi draftado, mas não foi já titular de cara, né? Se eu não estou enganado. Mas assim, acho que depois desse Super Bowl, daquele quarto período que ele teve com o Seahawks, acho que não tem nem como, acho que não falar que o Tom Brady é melhor assim que o Peyton Manning. Mas eu não ia ficar nem um pouco triste se o Peyton Manning tivesse meu time, porque é impressionante como os dois, um com 38 anos e outro com 39, ainda estão, assim, sem sombra de dúvidas, no top 5 dos 5 melhores quarterbacks da liga. Agora, isso aí a gente deixa para o resto do pessoal, porque é uma discussão exatamente, rendia vários e vários podcasts. Eu tenho certeza que o dia que o Peyton Manning pendurar aí as chuteiras, pendurar as luvas, com certeza a gente vai discutir mais a fundo isso. Mas agora, já que a gente falou de Peyton Manning e falou de Denver Broncos, consequentemente, o algoz do penúltimo Super Bowl deles tá com boas notícias, né, Fred? Earl Thomas foi apresentado em testes físicos e foi retirado da lista de lesionados. O safety se recupera de uma cirurgia no ombro e haviam dúvidas se ele estaria pronto para o começo da temporada. Uma excelente notícia para os fãs do Seahawks, não é, Gabriel? Ele se apresentou aí pros testes físicos, passou ali porque ainda havia dúvida. Até recentemente teve uma entrevista que ele estava meio cabisbaixo, até eu senti ele meio pessimista, não sabia se ia poder começar a temporada já jogando. Mas isso é uma excelente notícia para o Thomas. Eu particularmente acho que de todos os jogadores defensivos do Seahawks, ele é o mais importante, até porque ele é muito versátil, né? Ele pode jogar mais no fundo do campo, pode jogar mais na frente, assim como o Ken Chancellor. Ele tem excelentes instintos, o Earl Thomas. E falei rapidamente do Ken Chancellor. Apesar de ser uma ótima notícia para o Seahawks, eu acho que essa notícia não é muito boa pro Chancellor, que ele perde um pouco do poder de barganha que ele tinha para tentar pedir um contrato novo. De repente, se o Earl Thomas fosse começar a temporada na lista ali dos jogadores que não podem atuar ainda, perder o comecinho da temporada, o Seahawks teria que fazer um esforço maior para mantê-lo. E agora com o Earl Thomas caminhando bem aí para começar a temporada fora da lista de lesionados, o Ken Chancellor perde esse poder de barganha. E acho que muda bastante pro Seahawks, que a gente tava olhando para um cenário que talvez a gente fosse ver o Seahawks sem o Earl Thomas e possivelmente sem o Ken Chancellor começando a temporada, e agora muda bastante as coisas, né? Pois é, o Earl Thomas é impressionante a importância que ele tem naquele time, assim. Além dele ser um dos líderes, uma das lideranças, o senso de cobertura dele, de jogada, é impressionante. Ele é quase insubstituível. Demora muitos anos para um time assim, achar um jogador tão bom e tão importante igual ele. Então, ele já está perto da recuperação e tudo, como você falou, é uma excelente notícia. Talvez ele seja o mais importante da defesa do Seahawks. Eu acho que nem tem muito debate. O Earl Thomas, eu acho que é uma unanimidade aí que ele é o melhor safety da NFL e
acho que até com alguma distância pro segundo colocado. E o segundo colocado talvez seja o Ken Chancellor mesmo, né? Exatamente. Até mesmo se a gente dividir essa lista dos melhores safety entre free safety e strong safety, são os dois melhores da liga. Eu acho que não tem acho que ninguém perto deles. Se Mas, você pensar nossa, em free safety, talvez o Jarius Byrd, né, que ele perdeu o último ano, mas ele estava jogando num nível bem alto em Buffalo antes de ir pro Saints e se machucar. E eu gosto também bastante do Eric Weddle, apesar dele já estar chegando, já tá aos 30 anos. Acho que o Eric Weddle também tá por ali, top 5. Mas realmente é difícil você ver acho que a distância do Earl Thomas pro resto da liga, dos safety, né, dos free safety, é bem grande e você não consegue substituir o Earl Thomas. Claro que o Seahawks ia colocar outro safety em campo, mas você não tem como se recuperar dessa perda. Seria uma perda enorme, principalmente para a defesa do Seahawks e eu acho que até para a equipe como um todo, porque a gente sabe que o ataque do Seahawks joga muito em função da defesa, que atua num altíssimo nível, né? sim, nossa. Eu como admirador da defesa do Seahawks, eu achei excelente essa notícia. Bem, se a torcida do Seahawks aí tá comemorando, tem outra torcida aí que perdeu um jogador importantíssimo por lesão, né, Fred? Exatamente. Nossa, uma peça importantíssima. É, e é de um time da AFC Sul, que é os Texans. Os torcedores dos Texans têm que estar muito preocupados agora. Arian Foster sofreu uma lesão na virilha e terá que passar por cirurgia. O running back deve perder pelo menos metade da temporada regular. Vale lembrar que nos últimos 2 anos, Foster perdeu 11 partidas. É uma notícia muito ruim mesmo. Bem, eu queria começar lançando um número que talvez as pessoas vão reagir com certeza. É um pouco polêmico, mas é verdade. O Arian Foster, às vezes a gente esquece um pouco dele na discussão dos melhores running backs. Nos últimos 2 anos ele realmente perdeu muitos jogos. Mas se você lembrar do ano que o J.J. Watt foi eleito Defensive Player of the Year, se eu não me engano, foi o ano que o Texans terminou 2-14. Agora eu tô um pouco em dúvida se foi o mesmo ano. Foi 2012 esse ano, foi 2012. 2013 foi a campanha horrorosa. O Houston Texans, 2003, é exatamente isso, foi um ano depois do J.J. Watt. Acho que, se eu não me engano, foi o Luke Kuechly que ganhou o Defensive Player of the Year em 2013. Sim, foi esse mesmo. Mas voltando, mesmo em 2013, o J.J. Watt teve um ótimo ano, excelente ano, e o Houston Texans terminou 2-14 na temporada que rendeu eles a primeira escolha no draft seguinte. E qual foi a diferença de um ano, de 2012 para 2013? O Arian Foster não jogou em 2013. Não lembro se ele chegou a jogar, mas se jogou pouquíssimo. E o ataque do Houston Texans é o Arian Foster. Ele tem uma média muito boa de jardas por corrida. Ele, se eu não me engano, nos últimos 5 anos, ninguém tem uma média melhor que ele. E ele é um running back fantástico, ele é muito forte, ele pode jogar por dentro, ele tem velocidade para jogar por fora também, ele tem força, ele consegue fazer os jogadores errarem tackle. E é assim, e você tendo em vista o resto do backfield do Houston Texans, com o Blue e o Polk, são 2 running backs. Se você for muito gentil, você diz que eles são fracos, que eles talvez, se você fosse fazer uma lista com todos os running backs da NFL atualmente num elenco, eles iam ficar bem para baixo. Então é um problema muito grande para o Houston Texans. Até algumas pessoas contavam que o Houston Texans podia ir melhor, de repente contando com uma defesa aí com o J.J. Watt e o Jadeveon Clowney voltando de repente, podia ser um bom time. Mas com os problemas que eles têm em quarterback e sem o Arian Foster, é muito difícil o Houston Texans ir a algum lugar. E digo mais, eu acho que se um dos quarterbacks não surpreender e jogar muito bem, a gente está olhando aí para um time que talvez tenha no máximo 5 ou 6 vitórias.
Pois é, nossa, como você disse, o Aaron Foster é o ataque dos Texans. Além dele ser muito bom correndo com a bola, ele é muito bom também recebendo passe, ele é muito versátil. E como você já listou mesmo, o time é outro sem ele. E com aqueles quarterbacks que estão disponíveis lá, fica mais difícil ainda você cravar que o Houston Texans terá uma temporada com mais de 7 vitórias. Então, acho que os torcedores dos Texans devem estar muito, muito mais preocupados. Realmente, ali é uma perda aí que você não tem como recuperar. O Pierre Thomas, né, chegou a visitar os Texans aí para ver de repente se ele poderia ser contratado, mas acabou que não chegaram a um acordo. Eu fico até um pouco surpreso que o Pierre Thomas não tá na liga ainda, porque ele foi cortado do Saints, mas eu acho que ele é um excelente running back. Eu acho que qualquer time ali poderia usar o Pierre Thomas como em situação de terceira descida. Ele é excelente recebendo passes. Ele é um dos melhores jogadores da história aí, recebendo os screen passes. De repente faltou ali um acordo financeiro entre os dois, mas com certeza os Texans vão precisar trazer alguém. E eu cheguei a ver, claro, não foi um boato de que o Houston Texans estava de fato considerando a contratação, porque o Houston Texans parece que tem uma política bem dura aí contra jogadores com problemas fora do campo, bem rígida. Mas será que o Houston Texans não podia ser um desses times que iam se beneficiar de trazer o Ray Rice de volta? Claro que o Ray Rice, todo mundo sabe os problemas que ele tem, e ele veio de um ano ruim, o último ano dele na NFL foi ruim, mas pode ter sido apenas um ano ruim. Ele, ao longo da carreira dele nos Ravens, ele sempre estava ali entre os melhores running backs. Se eu fosse o Houston Texans, eu daria uma olhada assim no Ray Rice, porque o cara teve os problemas dele, não tem desculpa pro que ele fez, mas parece ser um cara que tá lutando aí para se recuperar. Teve até uma instituição que é contra a violência doméstica, né, que trabalha aí contra a violência doméstica, e eles falaram que o Ray Rice merecia uma segunda chance. Eu acho que todos merecem uma segunda chance, e eu acho que o Houston Texans, sinceramente, eu acho que eles poderiam arriscar aí com o Ray Rice. Não sei qual a sua opinião, Fred. Eu acho sim que ele também podia arriscar. Eu acho que se eu não me engano, ele faz acho que 28 anos, ou já tem 28 anos. E eu gosto bastante do Ray Rice jogando futebol americano, diga-se de passagem. E eu acho que um teste, pelo menos, eu acho que é válido com ele, para deixar ele treinando lá. Como você falou, os running backs não são muito confiáveis. A lesão do Aaron Foster é séria. Mais uma vez, mais uma lesão no histórico dele. E eu acho que o Ray Rice pode contribuir sim, dependendo de como ele estiver fisicamente. Vontade, eu não duvido que ele tá com muita vontade de voltar. Agora, o teste é válido. Eu acho que poderiam dar uma chance pro Ray Rice sim nos Texans. Só lembrando que a previsão inicial é pro Aaron Foster perder 8 jogos, mas você nunca sabe como é que um jogador, depois de perder metade da temporada, vai voltar. Difícil dizer se ele vai voltar num ritmo bom. E lembrando outros nomes aí que no momento são free agents, o Ahmad Bradshaw, ex-Giants e ex-Colts. Ele que teve bons momentos com os Colts depois que ele saiu dos Giants, mas ele está suspenso pelo primeiro jogo. Ele teve, se eu não me engano, foi um problema de substância controlada que ele foi pego. Tem também o Chris Johnson que também não teve um bom ano nos Jets. Ele reclamou um pouco da forma como ele foi usado. E tem também o Steven Jackson. O Steven Jackson, eu acho que ele já teve uma passagem bem ruim aí pelo Atlanta Falcons, e acho que ele não vai conseguir um emprego aí na liga. Mas vamos supor que você tivesse esses 5 nomes, o Fred. Você tem o Ray Rice, Pierre Thomas, Steven Jackson, Chris Johnson e Ahmad Bradshaw. Qual desses 5 você arriscaria aí, se você fosse o Houston Texans? Bom, eu acho que eu arriscaria no Ray Rice. Até porque o histórico dele de lesões acho que não é muito ruim. Acho que ele é um jogador até que se cuida bem e tudo. O Chris Johnson é um problema também de vestiário. Acho que as saídas dele dos times que ele já jogou são muito tumultuadas, muito mesmo. O Ahmad Bradshaw
ele deu uma caída muito, eu achei que ele caiu muito depois que ele saiu do César. Como você falou, teve bons momentos nos Colts, sim, mas eu acho que as lesões, ele teve muitas lesões, e muitas lesões seguidas, aí atrapalhou, tanto que até agora ele tá sem contrato. Já o Steve Jackson, eu já acho mais fim de carreira, assim, eu não sei se é qual que é a idade dele, mas eu acho que a passagem dele do Falcons, assim, foi muito ruim, assim, pela expectativa que se criou sobre ele, muito ruim. Então eu fico com o Ray Rice. Eu acho que pode dar uma chance pra ele, sim. Eu concordo, eu acho que desses 5 aí, o Ray Rice é o único que tem potencial para jogar os 3 downs. Eu acho que o Pierre Thomas é um nome que me agrada bastante, mas ele não é o cara para jogar primeira e segunda descida. Mas agora vamos avançar para a segunda metade do nosso programa, que é uma discussão aí que não sei se... Vamos ver como é que vai ser a repercussão, porque eu e o Fred fizemos o top 5 running backs e teve o feedback não foi do mais positivo, né? O pessoal ficou meio chateado, principalmente aí com a posição do Marshawn Lynch. Eu expliquei lá no Facebook, eu cheguei a explicar no podcast também, minha justificativa, não vou entrar nisso novamente. Mas agora a gente fez a lista dos top 5 wide receivers. E a forma que eu queria fazer isso, Fred, é... Cada um de nós a gente vai falar a lista e ver aí quais são as diferenças, quais nomes entraram, quais nomes não entraram. E cada um vamos defender a nossa lista, nossos argumentos. E começa aí com a sua lista, você já tá com ela pronta? Bom, dos 5 vou nomes, começar né? Começa de baixo para cima. Oi? Vou começar até o primeiro. Do quinto até o primeiro, isso mesmo. Bom, em quinto, lembrando que o meu critério é apenas a última temporada e o histórico dele. É uma das listas mais difíceis. Esse top 5 de wide receiver, esse top 5 é entrando em 2015, assim como o que a gente fez de running backs. Mas, por favor, continua. Exatamente. E outra coisa que eu queria ressaltar é que é uma das listas mais difíceis, é uma das posições da NFL que tem mais nomes bons para colocar. E gera muita polêmica mesmo. E espero que vocês retornem, deem um feedback muito, muito bom pra gente. Bom, em quinto lugar eu pus Julio Jones, do Atlanta Falcons. Em quarto, eu pus o Demaryius Thomas, do Denver Broncos. Em terceiro, eu pus o Antonio Brown, do Pittsburgh Steelers. Segundo, eu pus o Calvin Johnson, do Detroit Lions. E em primeiro, Dez Bryant, do Dallas Cowboys. E a sua, Gabriel? Quais são os nomes top 5 na posição de wide receiver? Eu vou confessar que eu dei uma pequena roubada. Eu não falei minha lista antes pra você. Eu dei uma pequena roubada porque minha lista tem 6 nomes. Porque eu não consegui separar. E foi uma coisa até que a gente discute mais pra frente que eu percebi da posição de wide receiver. Mas vamos lá. Na quinta posição eu botei 2 jogadores empatados. Eu coloquei o Demaryius Thomas e o Odell Beckham Jr. Em quarto eu coloquei o Julio Jones. Em terceiro eu coloquei o Dez Bryant. Em segundo eu coloquei o Calvin Johnson Megatron. Em primeiro o Antonio Brown. Agora vou começar esse debate aqui levantando uma questão. Eu acho que nenhum de nós dois colocamos o Calvin Johnson em primeiro, que nos últimos, ali entre 2011, 2012 e 2013, ele era disparado o melhor wide receiver. Eu acho que era o mesmo que era parecido com a comparação do J.J. Watt com o resto dos jogadores de linha defensiva. E ano passado ele sofreu com algumas lesões e, como vocês viram, nenhum de nós dois colocamos ele como o nosso melhor. Será que o ano passado foi um ano ruim ou foi o começo do fim do Calvin Johnson? Bom, ano passado ele ficou fora de alguns jogos, eu não lembro ao certo quantas partidas foram. E ele assim, e ano passado também teve outro fator que foi muito importante no time dos Lions, foi a chegada do Golden Tate. Porque deu uma dividida um pouco nas ações ofensivas, porque aí o Matthew Stafford pode diversificar um pouco o passe. Porque tinha jogada até que eu achava até uma sacanagem com o Calvin Johnson, que era meio que um chuveirão pra cima, pra ele duelar com 2, 3 defensores e ganhava muitas das vezes. Agora com o Golden Tate deu até uma dividida. Eu acho que, eu não peguei os números do Calvin Johnson, mas eu acho que deu uma diminuída. Tanto pelo fato dessa divisão do trabalho com o Golden Tate e pelo fato também dele ter ficado fora de alguns jogos.
Bem, eu agora, como a nossa lista aí tem algumas diferenças, os nomes, a única diferença é que eu dei uma roubada e coloquei o Odell Beckham Jr. também. E a primeira coisa que me chamou a atenção na sua lista, e que eu discordo, é o Dez Bryant em primeiro. E pra mim é o Antonio Brown o melhor wide receiver. São jogadores bem diferentes. O Antonio Brown é um wide receiver menor, que corre boas rotas. E o meu problema com o Dez Bryant, eu adoro o Dez Bryant, mas eu acho que ele não participa tanto do jogo assim fora da red zone. Ele participa, obviamente, mas eu acho que ele tem aquilo que a gente diz, a árvore de rotas dele é um pouco limitado. O Antonio Brown talvez aí seja o melhor corredor de rotas da NFL, e a produção do Antonio Brown é absolutamente incrível. Ele mais de uma temporada seguida aí com mais de 100 recepções, e ele retorna punch também. E pra mim o Antonio Brown ele é superior ao Dez Bryant por causa disso, por causa dessa versatilidade. E o Calvin Johnson, Exatamente. eu acho que o Calvin pode falar. Não, pode terminar. O meu problema aí com o Calvin Johnson, não problema, eu acho que ele nunca mais vai chegar aquele ano que ele bateu o recorde de jardas aí do Jerry Rice, mas eu acho que ele pode melhorar sim em relação ao ano passado. Ele jogou com muitas lesões, em determinado momento da temporada ele reclamou que estava sendo usado como um disfarce, assim, não lembro se foi exatamente essa a palavra, que ele estava em campo só pra defesa ficar com medo, pra abrir mais um pouco de espaço pro resto do time. Ele chegou a reclamar publicamente. Eu acho que ele, ano que vem, quando a gente for fazer de novo essa lista, a gente possa talvez de repente ter que botar ele de volta no primeiro lugar, mas eu acho que quebrar recorde de jardas em uma só temporada, eu acho que já ficou pra trás. E outra coisa que me chamou a atenção na sua lista é o Demaryius Thomas na frente do Julio Jones. O Demaryius Thomas, ele assim, claro que ele teve alguns bons jogos com o Tebow, então não dá pra dizer que ele é totalmente dependente do Peyton Manning. Mas eu acho que uma boa parte das jardas dele são aqueles bubble screens, aqueles passes curtos, que ele é um jogador muito veloz e tem essa capacidade de correr com a bola após o passe. Eu não acho que, por exemplo, o Julio Jones eu acho um recebedor bem mais completo. Eu acho que o Julio Jones em passes longos, não com a bola nas mãos, mas em rotas longas, eu acho o Julio Jones superior ao Demaryius Thomas. Eu acho que o Demaryius Thomas ele se favorece muito do tipo de ataque que o Denver Broncos teve nos últimos 2 anos. Eu particularmente acho o Julio Jones superior ao Demaryius Thomas. Bom, vou começar pelo Julio Jones. É evidente que que ele é, assim, vamos dizer assim, ele é muito mais importante ao time do que o Demaryius Thomas. O Demaryius Thomas tem companheiros lá que podem dividir a responsabilidade, e ele tem o Peyton Manning, né? Porque é impressionante como os números deles bombaram depois que o Peyton Manning chegou, porque com o Tebow ele teve aqui na temporada de 2011 551 jardas. Em 2012 ele teve 1.434 jardas. Aí você vê a diferença dos dois pelo quarterback. Eu acho o Matt Ryan excelente, assim, pra mim também tá no top 10 dos meus melhores quarterbacks. Agora o Julio Jones, em 2013 ele teve uma lesão, ele não jogou, ele jogou poucos jogos, e o time do Atlanta Falcons em 2013 foi uma catástrofe total. Em 2014 também, só que o ataque aéreo funcionou, e por isso, assim, individualmente eu acho que até o Demaryius Thomas é um pouco melhor pelo fato dele conquistar muitas jardas depois da recepção. E assim, o Peyton Manning meio que completa ele, sabe? E pela velocidade e pela explosão que ele tem, eu fico com o Demaryius Thomas na frente do Julio Jones, mas assim, por muito pouco mesmo. Acho que o nome aqui que a gente vai receber aí alguns comentários, e eu quero também saber a sua opinião, porque você não colocou ele no seu top 5, é o Odell Beckham Jr., e eu vou começar logo defendendo a minha escolha. Muita gente
fica no argumento de que tem que fazer isso de novo, foi um ano só. Mas o Odell Beckham Jr., ele fez coisas em 2014, esquece a recepção contra o Cowboys. Ele fez coisas espetaculares em campo e não são... Quem viu ele jogar sabe que ele não teve... que não foi um desempenho de rookie, que o pessoal ainda não sabia muito bem quem ele era. Logo o jogo teve um pouco disso. Mas você vê o Odell Beckham em campo, você vê que ele é especial. Você vê que ele tem uma habilidade atlética impressionante. Ele tem um controle de corpo que eu não lembro de nenhum... Do que eu vi do Odell Beckham em 2014, eu não vi nenhum outro recebedor ter um controle do corpo como ele tem. As mãos dele são enormes. A luva dele, ele usa um tamanho de luva maior que o Calvin Johnson, que deve ser uns 20 centímetros maior de altura que ele. E eu tive muito trabalho ali para colocar ele no top 5, porque é difícil colocar ele à frente do Demaryius Thomas, do Julio Jones, do Dez Bryant. Mas eu acho que se a gente estivesse falando de um jogador que estava indo para o seu terceiro ano na liga e ele tivesse, ou no segundo ano, se ele repetiu o desempenho dele em 2014, em 2015, eu acho difícil você não dizer que o Odell Beckham Jr. é o melhor recebedor da liga. Eu vejo ele como ele pode... mais talento natural que o Antonio Brown, talvez até que o Calvin Johnson. Por talento puro, de repente ele já seja o melhor recebedor. Mas eu acho justo quem diz que ele tem que se provar, e é por isso que eu não coloquei ele mais alto nesse top 5. E você olha os números do Odell Beckham, os números dele são melhores que o do Randy Moss, que na temporada de rookie, né? O Odell Beckham ele teve uma média de um touchdown e 108 jardas por jogo, que é um número absurdo. E o Randy Moss, todo mundo sabe, o Randy Moss ele vai ser um Hall da Fama aí na primeira oportunidade, não tem dúvida nenhuma sobre isso. Pra mim, o Randy Moss é o segundo melhor recebedor da história da NFL, e os números do Odell Beckham como novato são melhores ainda. Então, pra mim, eu não acho nenhum absurdo você colocar um cara que tá indo pro seu segundo ano no seu top 5. Quero ver o que o Fred pensa, acho que ele não quis roubar muito também de colocar mais de 5 jogadores, mas queria saber a sua opinião, Fred. Bom, eu fiquei também impressionado. Eu usei esse mesmo raciocínio. Esquece a recepção do jogo contra o Cowboys, porque aquilo não fez uma temporada dele. Foi uma temporada, assim, o impacto que ele teve no ataque dos Giants foi, assim, monstruoso. E eu tô esperando, eu só não pus ainda, porque por isso que você falou. Foi a primeira temporada, mas eu tenho certeza que eu vou estar errado e essa temporada ele vai explodir. Tanto que a chance, pra mim, dos Giants ir a algum lugar essa temporada passa por ele. E ele que vai ter que meio que levar o ataque quase que nas costas, assim. É claro que tem bons nomes lá em Nova York, mas ele é o principal. E como eu falei, eu só não pus porque foi o primeiro ano, mas que ele é talentoso demais e vai ser o melhor wide receiver da NFL, você não tem a dúvida. É apenas uma questão de tempo. Eu acho que o Odell Beckham ele não vai ser o melhor recebedor da NFL no futuro muito próximo. E talvez, quem sabe aí, um dos melhores da história se ele tiver problemas com lesão. Se ele tiver uma carreira saudável, eu não vejo o Odell Beckham ali não terminando ali com uma carreira de Hall da Fama. E só queria falar um pouco dos nomes que não estão na lista. E eu cheguei a uma conclusão assim interessante, porque a gente gosta muito de fazer top 5, top 10, né? Os números redondos, digamos assim. Mas quando você vai falar de recebedores, a gente tem bons recebedores aí esse ano. Eu acho que existe um top 8 de recebedores, que são esses 5 aí que eu e o Fred colocamos, e o Odell Beckham que eu coloquei, e o Jordy Nelson do Green Bay Packers, e o AJ Green. O AJ Green teve um ano ruim em 2014, mas ele é um dos melhores recebedores sem dúvida. Eu acho que esses 8, a partir daí que há uma queda. Não sei se você também percebeu isso na hora de fazer essa pesquisa, Fred. Não, exatamente, top 8, top 10, dá pra fazer um top 20 dos melhores wide receivers, mas eu acho que esses nomes que você citou, eles estão acima mesmo, talvez um ou outro que a gente possa ter esquecido,
Mas os nomes dos melhores são esses, assim. Eu acho que até não cai tanto, assim, porque acho que tem bons nomes ainda, tipo o Larry Fitzgerald, o Emmanuel Sanders, o Julian Edelman também é muito importante. Eu acho ele um wide receiver excelente e tudo. Mas, assim, eu acho que os principais nomes são esses mesmo. Eu acho que tem esses 8, e depois tem esses aí são excepcionais, esses 8. Talvez o Jordy Nelson esteja no 8º nessa lista, porque ele joga com o Aaron Rodgers, né? Ele não foi uma escolha muito alta de draft, não tem como desassociar um pouco, mas ele é um grande recebedor. Mas aí eu acho que a partir do 9, aí são os wide receivers muito bons. Que aí você pode colocar o Emmanuel Sanders, o Randall Cobb e DeAndre Hopkins, outros nomes como esse, T.Y. Hilton. Mas eu acho que o primeiro degrau, eu acho que de repente tem um degrau ali entre Antonio Brown, Calvin Johnson, Dez Bryant, Julio Jones, Demarius Thomas, Odell Beckham, AJ Green, Jordy Nelson. Aí você tem o degrau, aí você tem T.Y. Hilton e esses outros nomes. O Larry Fitzgerald eu acho que deu uma caída boa. E, de repente ele já esteja entrando aí na sua reta final. Apesar de ter sido um grande wide receiver. E sem dúvida vai estar no Hall da Fama. E você pensando nessa lista, você fica pensando aí também para as próximas posições, né? Que o pessoal fica um pouco ansioso aí, que sempre gera polêmica. Fala pra gente nos comentários, manda mensagem pra gente qual é o próximo top 5 que você quer que a gente faça. Eu acho que a resposta é até um pouco óbvia qual o top 5 que o pessoal quer ver, né, Fred? Ah, com certeza que bom, eu vou esperar nossos ouvintes falarem sobre o que eles querem fazer, mas eu acho que o próximo pode ser de quarterbacks, né? Acho que já está na hora da gente fechar esse ciclo de ataque, né? Dos nossos top 5. O top 5 quarterback com certeza vai gerar bastante polêmica, mas esse como o Fred falou, esse é pro próximo podcast. Só queria terminar aí falando alguns lembretes. A gente já tá com 2 ligas de fantasy totalmente cheias. A primeira, que foi a que a gente anunciou no primeiro podcast, que é valendo uma bola de futebol americano. Essa já tá cheia. A segunda, que é a que o Zé tá controlando o time do NFL hoje. Essa já não tem o prêmio, mas também já encheu bem rápido. Surpreendeu aí quantas pessoas se interessaram. Tem a terceira aí que tá acabando as vagas. Essa sou eu, que tô com o time do NFL hoje. Então vamos entrar lá. A gente sempre posta aí o link dessa liga, sem a NFL hoje. Eu acho que até se você buscar NFL hoje 3 lá no NFL.com, você encontra a nossa liga. Mas pode deixar que a gente vai postar o link, não vamos deixar de postar. Queria terminar pedindo pro Fred aí falar suas últimas impressões. O que tá na sua mente, Fred? Bom, meu último lembrete é que esse domingo a pré-temporada começa e muita satisfação que nesse tempo todo que a gente fica correndo atrás de notícias, tentando saber como é que tá o nosso time, como é que tá a liga, o que tá acontecendo. E agora a gente vai coroar isso com esse início de pré-temporada que é muito importante para todo mundo que é fã da NFL. E isso que eu gostaria de relembrar. Esse domingo já tem aí Minnesota Vikings e Pittsburgh Steelers. A gente fica bem ansioso para esse jogo, mas para lembrar aí que normalmente os titulares só jogam o primeiro tempo. O Adrian Peterson muito provável que não vai jogar, mas acho que até os reservas do reserva, depois de mais de 6 meses aí sem NFL, todo mundo vai querer assistir. E encerrando o podcast o nosso segundo podcast dessa semana, a gente deve voltar aí na segunda ou na terça-feira, provavelmente na segunda. Esse a gente tinha falado inicialmente talvez sexta-feira, mas resolvemos antecipar um dia. Meu nome é Gabriel Martins, você esteve comigo e com o Frederico Maritan. Não esqueça de assinar a gente no iTunes, você que tem iPhone. Quem não tem iPhone pode escutar a gente no YouTube, Stitcher, ForShare, SoundCloud. Não esqueça de indicar a gente para os seus amigos, todo mundo que você conhece e gosta de futebol americano. Queria agradecer que a gente tem um número cada vez maior aí de download. E até segunda-feira. Tchau!